Boa noite, tudo bem com você? Vem comigo nessa aventura de compartilhar esperança. A família está passando por uma das maiores crises de sua história. Nos Estados Unidos, por exemplo, de cada 100 casamentos, 60 terminam em divórcio e 35 não se separam por falta de coragem. Dos 5 casamentos que salvam, 3 são suportáveis e somente 2 são verdadeiramente felizes. Qual é a razão destes números tão alarmantes? Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho." Disse-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo quanto ele vos disser." E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: "Enchei d'água essas talhas." E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Esse texto está em São João, capítulo 2, versos 1 a 9. Meu amigo, nos países latinos, a realidade não deve ser muito diferente da realidade americana. Talvez aqui na América Latina, esses 60% que eu citei acabam em divórcio, diminua um pouco. E os 35% que falei anteriormente, que não se separam porque não têm coragem, aumentem. Por que será que a grande maioria dos casais fracassa? Às vezes, o fracasso não se torna público. As feridas não são mostradas à sociedade, aos amigos, não são mostradas à igreja. Mas a vida entra numa rotina asfixiante, levando ao desespero. Por quê? Existem outros aspectos interessantes que merecem ser mencionados. Esses mesmos 100 casais da pesquisa chegam ao casamento desejando muito ser felizes. Desses casais, a grande maioria chega ao altar se amando muito, mas acaba na separação ou na infelicidade. Esses dados provam que para ser feliz no casamento, não basta apenas querer ser feliz, ou apenas amar muito o noivo ou a noiva, porque se dependesse desses itens, a grande maioria dos casamentos daria certo. Então, eu pergunto, por que os lares não são felizes? Quem sabe você está fazendo essa leitura, é uma pessoa que há muitos anos atrás, é uma moça que desfilou pelo corredor da igreja, vestida de branco, carregando muitos sonhos. Já se passaram aí 5, 10, 15 anos desde aquele dia, e hoje eu pergunto para você, onde estão seus sonhos? Onde estão os castelos que você construiu? Ou talvez você está com seu casamento ali à beira do colapso. A sociedade, os filhos e a igreja não sabem. Somente vocês dois, marido e mulher, conhecem essa situação. Quando se uniram no altar, vocês o fizeram com amor, desejando de todo o coração ser felizes. E o que aconteceu? Vamos analisar esse texto de São João, capítulo 2, verso 1 a 9, que lemos anteriormente. Aquele casal de noivos em Caná da Galileia teve a brilhante ideia de convidar Jesus para o seu casamento. Felizes aqueles que hoje têm certeza de que Jesus está presente em sua família. Quer dizer que se Jesus está presente na nossa vida, nunca teremos dificuldades? Não é isso que eu estou dizendo. Lembre-se, aquele casal convidou Jesus para estar em seu casamento. Mas a Bíblia diz que, de repente, o vinho acabou. O vinho simboliza gozo, alegria, felicidade. E tudo isso acabou naquela festa. Será que nos lares onde Jesus está presente também pode haver momentos turbulentos? Às vezes corremos o perigo de usar a Bíblia com demagogia. Eu poderia lhe dizer agora, se você acreditar em Jesus, nunca terá problemas. Se entregar a vida a Jesus, nunca ficará doente. Se decidir seguir a Jesus, nunca terá dificuldades financeiras. Mas não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a Bíblia afirma.
ela diz que Jesus pode estar presente no casamento e mesmo assim podem haver dificuldades e problemas. Talvez você esteja se perguntando, qual é então a vantagem de ter Jesus no meu casamento? Eu lhe respondo. O sofrimento na vida daqueles que não têm Jesus é como uma ferida aberta, purulenta. É como uma gangrena que vai devorando, levando à loucura, ao desespero e finalmente à morte. O sofrimento na vida dos que têm comunhão com Cristo é como uma ferida limpa, que dói, sangra, mas acredite, ela sara. E com o tempo só restam cicatrizes. Você pode estar atravessando o vale de sombras da morte, da doença, da enfermidade, da tribulação. Talvez você esteja com o coração ferido, magoado. Então quero lhe dizer em nome de Jesus que você pode sofrer, mas o sofrimento não durará uma vida toda. Acredita em mim? Uma coisa é sofrer com Cristo, outra é sofrer sozinho. Sozinho você se desespera, fica louco e pode até chegar ao suicídio. Com Cristo você pode chorar, pode sangrar, mas sente um braço poderoso sustentando sua vida. Deus, querido, não prometeu que seus filhos nunca teriam dificuldades neste mundo. Ele prometeu que seus filhos nunca estariam sozinhos. Jesus estava no casamento em Caná da Galileia, mas mesmo assim aconteceu algo desagradável na festa. As pessoas cometeram um erro. Elas podiam ter ido ao mestre e dizer-lhe: Senhor, ajuda-nos, o vinho acabou. Mas em lugar de procurar Jesus, pediram ajuda à sua mãe, a Santa Virgem Maria. Querido, precisamos ter em mente que quando Jesus está presente em nossa vida, somos capazes de enxergar a luz em meio às trevas. Por isso eu vou tratar de um assunto com você muito delicado, eu quero que você me entenda, a respeito da Santa Virgem Maria. Como todos sabemos, o inimigo das almas é muito astuto. Ele não quer que cristãos sejam equilibrados. Ele quer nos levar ou ao fanatismo ou ao liberalismo. Isto é certo com relação a qualquer assunto da Bíblia. Veja bem, o inimigo leva muitos cristãos que têm a Bíblia em suas mãos, creem na Bíblia, a pensar do seguinte modo: a Virgem Maria não é importante. Ela foi uma mulher como outra qualquer. Não temos que ficar reverenciando-a. Não temos que falar muito dela, porque isso é idolatria. Meu amigo, se um cristão com a Bíblia aberta diz isso, ele não sabe o que está dizendo. Por que eu digo isso? Porque a Virgem Maria foi um ser humano, sim, mas não foi um ser humano comum. Ela foi uma mulher com uma experiência maravilhosa com Deus. Ela foi uma mulher de uma vida piedosa e extremamente exemplar. Hoje a figura da Virgem Maria se levanta como um exemplo de vida, de entrega, de comunhão com Deus. Por isso, ela merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Merece que a amemos e que ensinemos mais da vida maravilhosa que ela viveu. Mas, como já disse, o inimigo não quer pessoas equilibradas. Ele tanto leva os cristãos ao extremo de serem desrespeitosos com ela, como também as engana e as leva para o outro extremo. Existe muita gente sincera e maravilhosa que pensa assim: a Virgem Maria é nossa salvadora, temos que ir a ela porque talvez ela possa nos salvar, possa resolver nossos problemas. Estamos passando por dificuldades? Vamos nos ajoelhar perante ela. Ela pode resolver nossos problemas. Estas pessoas agem desse modo com toda a sinceridade. No momento de desespero, procuram a ajuda da Santa Virgem Maria. E os cristãos do outro extremo olham para elas com olhos acusadores e dizem: vocês são idólatras, adoram um ser humano. Eles ignoram a sinceridade com que estas pessoas estão procurando chegar a Deus. No casamento de Caná da Galileia, as pessoas tinham Jesus presente, mas em lugar de ir a Jesus, foram à Virgem Maria. E ela, com todo carinho, lhes disse: filhos, eu não posso resolver esse problema, mas conheço a única pessoa que pode fazer isso por vocês. E os levou a Jesus.
Se hoje ela estivesse viva, com certeza faria a mesma coisa, e eu creio nisso. A Bíblia, queridos, afirma que a Virgem Maria, por mais extraordinária e piedosa que tenha sido, precisava de um Salvador. Veja uma das suas orações que está escrita em Lucas. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Capítulo 1, versículo 46 e 47. Essa é a oração literal da Virgem Maria, escrita e registrada na Palavra de Deus. Se ela precisava de um Salvador, era porque ela era um ser humano e não tinha condições de salvar ninguém. Tudo bem, você pode estar me dizendo, irmão, amigo, eu não tenho ela como minha salvadora. Ela só é minha intercessora, ela é minha intermediária, ela é minha mediadora. Mas eu tenho um texto bíblico para você, que diz o seguinte: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Isso é o que diz a Bíblia. É só Jesus Cristo e mais ninguém. É por isso que quando os homens no casamento de Caná foram a Maria pedindo ajuda a ela, com o maior carinho, os levou a Jesus. Porque Jesus era o único capaz de resolver problemas. Se a Santa Virgem Maria, a quem eu amo, respeito muito, porque quando Deus escolheu a ela como a mulher para gerar seu filho neste mundo, escolheu essa piedosa mulher porque ela tinha qualidades. Se ela estivesse viva e pudesse falar hoje, ela falaria a mesma coisa. Quando uma pessoa fosse a ela pedindo ajuda, ela abraçaria certamente, lhe daria talvez um beijo carinhoso no rosto e lhe diria: filho, eu agradeço pela sua sinceridade de coração com que você vem a mim, mas não posso fazer o que você me pede. Eu também sou um ser humano. Eu também preciso de um Salvador. E Jesus é o único mediador entre você e o Pai. Quero te convidar agora de volta ao casamento de Caná da Galileia. E vejamos o que Maria disse aos homens. Ela disse mais ou menos o seguinte: vocês querem que o problema da falta de vinho seja resolvido? Então façam tudo o que Jesus vos mandar. Esta é a declaração mais bonita que a Santa Virgem Maria nos deixou. Se Jesus mandar você ir para a direita, vá para a direita. Se Jesus disser para ir para a esquerda, vá para a esquerda. Por favor, não tente mudar o que Ele mandou. Cumpra o que Ele ordenou. Queridos amigos e queridas amigas, nós somos seres humanos, não temos humildade suficiente para ir à Bíblia e fazer o que Jesus nos manda. Estamos sempre tentando corrigir Deus e tendemos a interpretar e colocar as nossas opiniões em primeiro lugar. Quando o que está escrito combina com o que cremos, aí está tudo bem. Porém, quando não encaixa com a nossa maneira de ser e de viver, então tratamos de fazer algumas modificações que nos são completamente convenientes. Mas a Virgem Maria diz o seguinte: não faça isso. Se você não quiser criar problema para você, faça tudo o que Jesus ordenou. Sabe por que a Virgem Maria deu esse conselho? Eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes as coisas que Deus nos pede parecem loucura. Em Caná da Galileia, por exemplo, nessa história que lemos no início, os homens se dispuseram a obedecer a Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus lhes disse: enchei as vasilhas de água. Os homens olharam entre si e olharam para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor não está entendendo nosso problema. O nosso problema não é a falta de água, é falta de vinho. Mas olha o que Maria tinha dito: fazei tudo o que Ele vos mandar. Deus muitas vezes vai nos pedir coisas que parecem incoerentes e loucura aos nossos olhos. Encher as vasilhas de água, para quê? Não precisamos de água, precisamos de vinho. Mas não discuta com Deus. Por favor, meu amigo, minha irmã, se Deus mandou encher as vasilhas de água, obedeça. Deus conhece o seu problema e quer solucioná-lo. Os homens, em meio incrédulos, encheram aquelas vasilhas. Então Jesus lhes disse: podem servir. Eles olharam as vasilhas lá dentro e só viram água. Novamente, Jesus certamente deve ter falado: vão lá, sirvam a bebida. E eles pensaram: Senhor, te obedecemos até aqui, mas não vamos continuar. Servir água em lugar de vinho é a maior humilhação que um anfitrião pode passar. Sabe, queridos, nós os seres humanos somos muito imediatistas.
Queremos ver logo os resultados. E com Deus, às vezes, as coisas não funcionam assim. Um dia, um capitão leproso, se me permite contar uma história para você, buscou a ajuda de Deus. E o profeta lhe disse: vai ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Ele perguntou: mas não há rios melhores na minha cidade? Por que eu tenho que entrar nesse rio? Mas o servo lhe disse: meu senhor, se ele tivesse pedido coisas mais difíceis, não teria feito. O que custa o senhor obedecer à ordem do profeta? Por que não entra dentro d'água? E aquele capitão entrou uma vez e nada aconteceu. Entrou 2, 3, 4, 5, 6 vezes e nada aconteceu. Naamã já estava se sentindo desconfortável e certamente saiu do rio dizendo: não, isso é tolice tomar banho nessa água barrenta. Como eu, um homem culto, com títulos, com patente, vou entrar nessa onda de crente, de acreditar que a água vai me curar? Não, eu não entro. Acreditei no começo, mas não aconteceu nada, eu vou me embora. Mas uma vez o servo chega nele e fala: meu senhor, por favor, o senhor já entrou 6 vezes, o que custa entrar mais uma? Então Naamã, naquele momento, cedeu. E a Bíblia diz que quando ele saiu da água, a sua pele estava completamente curada, limpa como a pele de um bebê. Assim são as coisas com Deus, meu querido. Você não pode aceitar Jesus esperando que seus problemas acabem imediatamente. Vem comigo de novo a história de Caná da Galileia que lemos no início. Talvez você não esteja entendendo a magnitude do problema daquele casal. Naquele tempo, se um casal fizesse uma festa de casamento e acabasse a bebida, no caso o vinho, esta seria a maior vergonha que uma pessoa poderia passar na vida. Esta é a história de um casal que estava à beira da desgraça e precisava imediatamente de um milagre divino. Um milagre divino que transformou a água em vinho e resolveu o problema. Eu pergunto, aquele Jesus que teve poder para transformar a água em vinho, não tinha poder também para encher as vasilhas? Claro que tinha. Por que então ordenou que enchessem as vasilhas d'água? Aqui está, querido, a participação humana. Deus não pode forçar ninguém. Ele pode transformar a sua vida e quer fazer milagres. O que ele não pode fazer é entrar no seu coração sem a sua permissão. Você tem que abrir o coração a ele. Você tem que encher a vasilha d'água. Você tem que dar o primeiro passo. Para Deus, querido, não importa a distância que você está dele. Não importa, querido, o tamanho do seu problema. Não importa, meus amigos, quão baixo você caiu. O milagre é com Deus, mas a decisão é sua. Ao longo da minha vida, eu tenho visto muitos milagres acontecendo com marginais, prostitutas, ateus, agnósticos, muitas pessoas caindo aos pés de Cristo, e hoje são homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há água que Ele não possa transformar em vinho. Creia. O Cristo de Caná da Galileia vive e Ele está perto de você, embora você não possa vê-lo. Jesus está chegando, Ele está batendo a porta do seu coração neste momento, eu creio pela fé, mas Ele não vai poder entrar sem que você diga sim, 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 Jesus, entre no meu coração. Não existe outra maneira de você receber o grande milagre da transformação, a não ser pela sua decisão a favor de Cristo. Se você sente que os seus sonhos estão caindo, deixe que Jesus os reconstrua. Se você sente que deve abrir o coração a Jesus, não espere mais, por favor, dê a Ele uma oportunidade. Meu querido amigo, minha querida amiga, entregue-se a Jesus hoje. Deixe Ele consertar as coisas erradas da sua vida. Eu quero convidar você para fazer uma oração agora. Ore comigo. Querido Pai, nesse momento, ouça o clamor do coração dos teus filhos. Corações que se abrem a Ti neste momento, que desejam se entregar a Ti para serem transformados. Nós queremos essa transformação agora acontecendo nos lares que estão nos vendo através deste canal Adventistas Ponte Alta. Querido Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que bom que você esteve conosco. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento da Bíblia, peça um curso bíblico inteiramente grátis. Teremos o maior prazer de atender você. Basta que você entre em contato através desse telefone de WhatsApp aqui. Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde e que Deus te dê a paz. E até o próximo encontro, onde estaremos compartilhando esperança.